Fala pessoal, sejam bem-vindos. Antes do vídeo começar, eu queria passar um recadinho aqui para você. Esse acabou sendo um dos vídeos mais longos e também um dos mais ricos que eu já produzi aqui no canal. Só que ele acabou ficando tão longo que eu tive que separar ele em duas partes, porque não ia caber muito, né, nas plataformas. Mas eu tenho certeza que você vai gostar e eu, nessa minha ânsia de explicar sobre todos esses assuntos que a gente acaba tangenciando no decorrer do vídeo, eu produzi um vídeo muito rico, com muito conteúdo legal, mas ficou muito longo. Então esse vídeo que você vai assistir agora é a parte 1. A segunda parte a gente sobe na plataforma, nos canais aí, na semana que vem, na quinta-feira que vem, para você concluir o vídeo todo. Você vai ver que é um vídeo que ficou muito rico, com muita informação bacana, muita informação valiosa para o investidor e que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí eu já até lembro, né, o recadinho, deixa aí os seus comentários, deixa o like, compartilha e a gente se vê na semana que vem. Combinado? Um forte abraço. Olá, meu amigo, minha amiga aqui do canal QI do Dinheiro. Seja bem-vindo a este que eu acredito ser um dos vídeos mais interessantes que eu já produzi aqui para o canal. A minha ideia inicial, quando eu pensei nesse vídeo, quando eu comecei a produzir o material, era mostrar que o planejamento financeiro, uma boa estratégia de investimentos, a adesão ao seu perfil de investidor, o respeito aos conceitos, aos ensinamentos básicos de planejamento financeiro, tudo isso é mais importante do que simplesmente comprar bons produtos, comprar as melhores ações, as melhores empresas, os melhores fundos e por aí vai. Só que quando eu comecei a montar o material, eu acabei indo por um lado de exemplos, né, apresentando duas carteiras de investimento distintas e a performance delas, com fundos de investimento, com outros produtos de investimento também, título de renda fixa e tudo mais. Então acredito que esse vídeo vai ser muito rico. Eu vou falar muito sobre fundos, sobre volatilidade, rentabilidade, teoria de portfólio até, né, gestão de carteira de investimentos e, claro, vou passar a ideia principal aqui, que é mostrar a importância do planejamento financeiro e como que ele pode evitar que você se encontre numa situação financeira muito ruim, principalmente em um momento de crise como este que a gente está passando. Então fica ligado que até o final do vídeo eu vou passar muita coisa legal que eu tenho certeza que vai gerar muito valor para você e vai te ajudar a investir como um profissional, que é o nosso propósito do QI do Dinheiro. Então vamos lá. Bom, eu vou começar com um exemplo. E aí essa carteira de investimentos que você está vendo aí na tela é a carteira do Alan, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de dois investidores, o Alan e a Bia, carteira A e carteira B, sendo que o Alan ele não entende muito de planejamento financeiro, ele não procurou muita educação financeira, não sabe os seus objetivos de longo prazo, não entende bem dos conceitos, ensinamentos básicos de um bom planejamento financeiro, mas ele tem uma conta numa grande corretora, uma plataforma aberta de investimentos, onde ele tem acesso aos melhores produtos do mercado, ele segue um monte de especialistas aí na internet que ficam falando sobre os produtos, sobre as melhores ações e tudo mais, então ele tem acesso a bons produtos, tá? E aí essa carteira que eu estou mostrando aqui para você é a carteira do Alan, é a carteira de fundos, tá? Depois você vai ver que tanto o Alan quanto a Bia tinham outros ativos na carteira que não apenas fundos de investimento, mas essa é a carteira de fundos do Alan. Aqui cabe um parênteses, a primeira lição legal desse vídeo que eu queria passar para você. Eu não acredito que a melhor maneira de se analisar um fundo de investimentos é simplesmente olhando para a rentabilidade passada, tá? Nem 12, nem 24, nem 36 meses, tá? Não é isso que define o que é um bom fundo. A gente gosta de analisar sempre a qualidade dos gestores, o nível de experiência dos gestores de mercado. Eu acho que conhecimento sobre economia, sobre produtos de investimento, sobre mercado financeiro, os bons gestores sempre têm. Mas tem uma parte do conhecimento que vem com a experiência. Então isso para mim conta demais quando eu vou escolher um bom fundo. Então eu vou analisar os gestores, os principais gestores, né, a equipe, a estratégia de gestão de risco, a adequação das estratégias de investimento, da filosofia de investimento daquele fundo para a minha estratégia, para a carteira que eu estou montando, que eu estou gerindo, né, para mim. Então tudo isso entra na análise de qualidade do produto, do fundo de investimento.
Porém, aqui para fins didáticos, simplesmente eu vou passar, a gente vai entender que o Alan escolheu os produtos especificamente com base na rentabilidade dos últimos 24 meses, tanto o Alan quanto a Bia, tá? Mas aí eu vou chamar aqui de fundos melhores, simplesmente os fundos que renderam mais nos últimos 24 meses. Então aqui está a carteira que o Alan montou de fundos. Tá? Ele começou a investir então no dia 29, na verdade ele começou a investir no dia 1º de abril de 2019, mas naquele dia, no dia 1º de abril, quando ele olhou os últimos 24 meses, o que ele viu foi exatamente essa janela e essa performance destes fundos. Essa é uma ferramenta online, outra dica legal que esse vídeo possibilitou, essa é uma ferramenta online gratuita, super útil para quem quiser pesquisar um pouco sobre o fundo que está sendo oferecido para ele, para ver a rentabilidade dos últimos meses ou de um período específico. Tem várias ferramentas dessas disponíveis no mercado. A própria XP tem uma ferramenta super legal no site mesmo, né? Antes de você entrar, logar como cliente, então você pode usar a ferramenta da XP sem ser cliente, isso que eu quero dizer. Mas o motivo de eu ter escolhido essa é que essa daqui, ao contrário da ferramenta da XP, ela permite você pesquisar uma janela específica que a gente fala, né? Uma data, um intervalo entre duas datas específicos. Enquanto que a ferramenta da XP só permite pesquisar os últimos 12, os últimos 24, os últimos 36 meses. Aqui eu consigo voltar no tempo, ou seja, se eu voltasse em 1º de abril de 2019 e pesquisasse os últimos 24 meses, né, daquela data para trás, eu consigo pesquisar isso, eu teria exatamente essa tela aí que eu estou mostrando para você. O nome desse site é Verios, tá? E aí eu sugiro que quando você googar, já coloca Verios, V-E-R-I-O-S, comparador de fundos ou comparação de fundos, já vai te levar direto para essa ferramenta super útil. Tá? Para quem não sabe, outra dica legal, outra informação legal, um fundo ele tem CNPJ, então ele é registrado, ele é auditado, né? Existem outras empresas ali que fazem, por exemplo, a custódia dos ativos que tem o fundo, né? Então o fundo é um condomínio, muito parecido até legalmente, juridicamente, com um condomínio residencial. Então se você mora num prédio, né, o seu prédio tem um CNPJ também, ele é um condomínio, assim como um fundo, né? Então nada mais é do que um bolo de ativos, o fundo, né, nada mais é do que um bolo de ativos dividido em vários pedacinhos chamados cotas, né? A diferença mais óbvia para o condomínio residencial, né? No caso do condomínio, o ativo é o prédio em si, também dividido em cotas, né, em frações ideais, que no fundo de investimentos você pode ir sempre aumentando o fundo, né? Então novos cotistas, novos investidores injetam patrimônio ali e o fundo vai crescendo. O patrimônio do fundo, a quantidade de ativos, o valor dos ativos ali sob gestão do fundo vai aumentando, ao passo que num prédio é um pouco difícil, você não é tão simples você simplesmente comprar um apartamento a mais, né? Teria que construir isso não é muito normal, muito fácil de se fazer. Mas juridicamente é muito semelhante, então o fundo é um condomínio também registrado, passa por toda a burocracia, são auditados esses fundos abertos, né? E a performance deles ela é aberta, né? Ela fica declarada também na CVM. Então o que esses sites de comparação de fundos fazem é simplesmente ir lá no banco de dados e puxar esses dados, né, e mostrar para a gente, tá? Então eu falo isso até para o investidor começar a entender um pouco mais sobre fundos de investimento, né? Porque não é uma coisa, não é um esquema de pirâmide, né? Se você consegue entrar no site da própria CVM, né, e buscar o CNPJ do fundo e ver que o fundo está registrado lá, que tem de fato um gestor por trás, que tem um administrador, você consegue inclusive abrir a carteira do fundo e ver quais ativos que tem lá dentro, quais títulos de renda fixa, quais títulos de ações, isso através do site da CVM, né? E o título específico, né? Ele tem tantos por cento da carteira alocado, por exemplo, naquele Tesouro Selic, né? Ou em LFT, como o pessoal mais tradicional chama esse título do Tesouro. Então é bem legal conhecer isso, né, para ter um pouco mais de tranquilidade quando for investir em um fundo. Agora, por outro lado, alguém te ofereceu um fundo, falou que é uma maravilha, que nunca caiu,
não tem CNPJ, o fundo não tem CNPJ, ou tem, mas você procura no site da CVM e não encontra, já liga o sinal de alerta, porque pode ter alguma coisa errada aí, é bem provável, tá? Então todo fundo aberto, que são esses fundos que a gente, que são distribuídos em corretoras, né, fundos no mercado, eles são públicos, né, eles são registrados, tem CNPJ, tem tudo, então isso dá uma tranquilidade a mais para o investidor, tá? Bom, então os fundos, então a gente vai resumir aqui a análise de qualidade dos fundos, como a maioria dos investidores, pelo menos brasileiros, faz, isso eu posso dizer por experiência própria. O investidor brasileiro médio, ele olha para os últimos 12, 24 ou 36 meses, escolhe o que está com a maior rentabilidade, ou simplesmente fala que o fundo que rendeu mais é melhor, né? E não é bem assim, tá? Mas a gente vai partir do princípio que o Alan é um desses investidores. E aí ele escolheu estes fundos. Os dois primeiros aqui são fundos de ações, fundos de renda variável. O primeiro é o Constellation FIA. A Constellation é uma asset que eu admiro muito, uma asset já bastante tradicional, que tem uma equipe muito boa por trás. O principal gestor, que no mercado é conhecido como CIO, né, Chief Investment Officer, o principal gestor realmente da asset, é o Florian Bartonek. É um profissional com muita experiência de mercado, se não me engano, mais de 28 anos de mercado, né, financeiro. Então, imagina o tanto de crise que ele já passou como profissional, o tanto de decisão importante que ele já teve que tomar, o tanto de erro que ele já cometeu. E tudo isso significa acúmulo de conhecimento, crescimento profissional, mais experiência e, eu acredito também, uma melhor tomada de decisão. É realmente um fundo muito bom. Por mais que o Alan aqui do nosso exemplo não sabia de nada disso, e realmente nos últimos 24 meses aqui é um fundo que estava rendendo muito, muito bem, aqui com uma performance de 58,86%, né, nos últimos 24 meses, 373,22% do CDI, realmente uma performance muito boa, né? É um fundo muito bom, realmente. Gosto muito do trabalho dos profissionais, principalmente do Bartonek. Gosto muito, tem muito alinhamento de filosofia mesmo, de vida e de investimentos com ele. O segundo é o Safari. O Safari é um fundo de ações que segue uma estratégia um pouquinho diferente do Constellation. O Constellation é o que a gente poderia chamar de um fundo de ações mais clássico, né? No mercado se fala de long only. Long é uma terminologia técnica, né, do mercado, mas é bem simples de se compreender. Long, que significa longo, né, em inglês, é uma posição comprada. E long only, então é apenas comprado. Então é um fundo que vai ficar apenas comprado em ações. Repara que só de dar uma lida no nome do fundo, você muitas vezes já consegue entender um pouquinho o que o fundo investe. É o caso do Constellation, então fundo de investimentos em cotas de fundos de investimentos em ações. Então, fundo de ações. Essa questão de ser um FIC de FIA, que a gente fala, né, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em ações, é porque geralmente as gestoras fazem isso, é simplesmente padrão no mercado, tá? Elas têm um fundo master, é o fundo principal que eles gerem, e aí eles abrem vários fundos satélites, que no mercado se chama de feeder, e aí eles abrem esses feeders, disponibilizam esses feeders às vezes para corretoras específicas com o nome da corretora, né? E todos esses fundos, todos esses feeders, esses satélites, a única coisa que eles têm é as cotas do fundo master, né? Então no final, cada feeder vai ser a mesma coisa que o fundo master, vai performar do mesmo jeito que o fundo principal. O que pode diferenciar é taxa de administração. Então um feeder pode ter sim uma taxa de administração maior do que um outro feeder. Então o fundo da corretora A cobra uma taxa de administração de 2%, o fundo da corretora B cobra uma taxa de administração de 2,5%, de 3% ou de 1,5%, enfim, isso pode acontecer, tá? Então tem que ficar ligado. É claro que o mercado competitivo isso tende a ficar na mesma, né? Por que você vai pagar 2,5% de taxa de administração se a outra corretora cobra apenas 2%, né? O feeder da outra corretora cobra apenas 2%. Então o mercado competitivo tende a normalizar isso.
Mas o Constellation, então, é um fundo long only, é um fundo que tem um mandato, como a gente fala, o gestor tem um mandato para ficar comprado em ações. Por regulamentação, inclusive, é um fundo que precisa ter sempre 67% da carteira dele investido em ações. Ele não pode apostar na queda da bolsa, propriamente dito, direcionalmente na queda da bolsa, né? Por regulamentação, inclusive, e eles, o fundo não faria isso, também os gestores não fariam isso, não é essa a filosofia de investimento deles, tá? Os outros 33% do fundo pode ficar, geralmente fica em caixa, ou ele pode montar uma estrutura de proteção, né? Que a gente chama de hedge, que é exatamente uma estrutura de proteção contra a volatilidade, contra cenários adversos, né? Mas 67% do fundo tem que ficar comprado, por isso que se chama de um fundo long only, apenas comprado, né? Apenas longo ou comprado, que é a mesma coisa. O Safari é um fundo de ações também, mas no nome você já percebe uma pequena diferença. Ele se chama de fundo multimercado, mas é um fundo que opera no mercado de ações. Como que eu sei disso? Porque eu conheço a gestora. Então, uma gestora mais recente, ela não tem tanto tempo quanto a Constellation, mas os profissionais, que são os principais profissionais da equipe, que são o Marcelo Cavalheiro e o Elson Iassuda, também são muito experientes, possuem mais de 20 anos conjuntamente de experiência no mercado, foram sócios de uma outra importante gestora do mercado de investimentos nacional. Então é uma equipe também muito qualificada, eu gosto muito deste fundo, só que eles seguem uma estratégia um pouco diferente, né? A gente faz os calls com a gestora e até o último call que a gente teve, realmente eles só têm uma estratégia de investimentos, que é no mercado de ações, mas é um pouco diferente. Ela chama long bias. O primeiro fundo lembra long only, então esse long aí é comprado nos dois casos. Só que long bias significa viés comprado, né? Enquanto que o long only significa apenas comprado. O que significa esse enviesado, né? Esse viés para compra? Significa que o fundo vai sim apostar na alta do mercado, vai sim comprar ações de empresas, né? Buscando uma rentabilidade muito acima do CDI, vai buscar um rendimento absoluto que eles chamam, né? Ou seja, independentemente do cenário, eles vão tentar entregar um rendimento acima do Ibovespa, acima do CDI sem dúvida nenhuma, mas eles têm o mandato, isso significa que eles podem se proteger em cenários de adversidade. Eles não têm aquela obrigação legal, regulatória, que o fundo long only tem, de ficar 67% comprado em ações a todo momento. Eles podem sim montar uma estrutura de proteção, ou comprar e vender os ativos, de tal maneira que eles vão apostar na queda do Ibovespa. Eles têm mandato para isso, significa que eles podem fazer isso. Por favor, não confunda com eles vão conseguir fazer isso a todo momento. Eu vejo isso muito por aí. O fundo long bias é melhor porque, ao contrário do long only, ele vai sempre proteger de queda. Não é assim. O gestor não consegue prever, se antever a todos os movimentos do mercado. Você, olhando para o gráfico aqui, né, o Safari é o fundo vermelho com a estratégia long bias, e o Constellation é o fundo azul, que é a estratégia long only. Você vê que ali na última grande correção que teve, que foi final de maio, e durou um bom tempo, final de maio, junho, aí no final de julho, ou no final de junho começou a voltar um pouco, né? Depois teve mais uma correção. Isso foi a greve dos caminhoneiros, a bolsa sentiu muito, caiu muito, né? A bolsa sentiu muito. Infelizmente esse gráfico está comparado com o CDI, não é usual, tá? Não é nem correto se comparar um fundo de ações com o CDI. Mas se você buscar lá no Verius, você pode estar vendo ali no canto superior esquerdo que está marcado CDI, você pode clicar no Ibovespa e comparar os dois fundos com o Ibovespa, né? E no período eles vão estar acima também. Mas você vai poder ver que o Ibovespa também caiu muito, né? E o Safari se manteve ali em cima, né? Conseguiu cair muito menos, né? No primeiro momento até deu uma subidinha. Por quê? Porque eles tinham mandato para se proteger. Nessa ocasião eles conseguiram se proteger o fundo, e aí conseguiram preservar um pouco da rentabilidade, mesmo num cenário muito adverso. É isso que significa o long bias. O próximo fundo da carteira, então os dois primeiros fundos de ações mesmo, né? Embora estratégias diferentes, mas são fundos de ações, vão ter ações ali, vão ter uma volatilidade
que é o risco, né, aquele risco de oscilação, isso significa volatilidade. Aqui o Verius também mostra isso, a volatilidade é uma medida estatística, tá, gente? Então isso você consegue mensurar isso ao longo do tempo, e aí nessa janela aqui específica, esses dois fundos estão com uma volatilidade aí de 19%, o Constellation, e de 16%, se minha visão não me trai aqui, o Safari. Então são fundos muito voláteis, né? O CDI ali é zero, né? A volatilidade do CDI praticamente. E aí, quando você vai para o Kinea, você percebe que realmente é uma estratégia completamente diferente. Até olhando para o gráfico, né? É o fundinho verde ali, você vê que em períodos de alta muito forte dos fundos de ações, ele não subiu tanto. Em compensação, em movimentos de queda, ele também não caiu tanto. Então, é isso que significa que é um fundo menos volátil. E, estatisticamente, a gente pode comprovar, aí o Verius traz para a gente uma volatilidade ali abaixo de 3%, que ainda é volatilidade, tá? Não tem nada a ver com o seu CDB. Quem está acostumado com CDB, com poupança, coisas do tipo, 3% já vai trazer volatilidade para a carteira, talvez já possa assustar. É importante que se diga. Mas está longe da volatilidade de bolsa, né? Do Ibovespa, ou de fundos de ações comuns aí de se ver no mercado. Esse é um fundo multimercado macro, e aí é o multimercado mesmo, né? Essa palavra multimercado é por isso, porque ele pode operar em muitos mercados, nos diversos mercados, e de fato opera, né? Mercado de câmbio, mercado de juros, inflação, ele opera volatilidade. Isso é um assunto mais técnico para outro vídeo, mas realmente é possível fazer isso. Então, e pode até operar no mercado de ações também. E ele consegue montar operações, inclusive, fora de Brasil, com ativos que não são tão correlacionados, não tem tanto a ver com o Brasil, né? Uma aposta, por exemplo, da moeda mexicana versus o franco suíço, sei lá, entendeu? Uma coisa que não tem muito a ver com o Brasil. Então, mas é um fundo multimercado que estava com uma rentabilidade ali bacana também nessa janela, é uma boa gestora também, a Kinea, é uma gestora muito grande, também desempenha um trabalho bem legal. E o próximo fundo aqui da carteira do Alan é o XP Debêntures Incentivadas. Esse fundo tem uma particularidade. Aqui no nome desse fundo, para já te passar uma ideia de algumas dicas de como entender que tipo de ativos que esse fundo investe, bom, o nome multimercado não vai te dar muita ideia. Esse é até um parênteses, uma dica legal. Esse é o tipo de fundo que vai te dar menos ideia do que o fundo faz. Por quê? Porque ele pode ser um fundo de ações, como a gente viu no caso do Safari. Ele pode ser um fundo multimercado macro mesmo, mais clássico multimercado, que vai operar moedas, juros, volatilidade, commodities, as coisas mais variadas, muitos mercados, inclusive offshore, fora do Brasil. E ele pode ser um fundo de renda fixa, como é o caso do XP Debêntures Incentivadas. Mas ela é uma renda fixa muito específica, esse é um fundo também bastante específico, tem algumas particularidades interessantes, e o tipo de renda fixa que ele investe está no nome do fundo também, são debêntures incentivadas, que é um tipo de renda fixa que a gente chama de crédito privado, que também é um termo que está aí no nome do fundo. Crédito privado é renda fixa, mas não tem nada a ver com aquele título de renda fixa mais tradicional dos bancos, né? CDB, LCI, LCA, com poupança, não tem nada a ver com isso. É uma renda fixa onde o investidor empresta o dinheiro diretamente para o tomador, para uma empresa tomadora do recurso, como uma Vale, uma CCR, enfim, uma empresa que pretende realizar algum projeto algum projeto de infraestrutura. Então, projetos ligados a ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, etc. Esses projetos podem emitir esse título de renda fixa. Então, na verdade, as empresas emitem esses títulos de renda fixa direcionados para a realização de projetos de infraestrutura, como eu citei, e o governo garante uma isenção fiscal, ou seja, isenção de imposto de renda para o investidor desse tipo de título, para tentar estimular o financiamento aí do mercado para projetos de infraestrutura. Então, as debêntures incentivadas representam exatamente isso, o empréstimo entre o investidor e
a empresa que vai realizar esse investimento, esse projeto de infraestrutura, e aí o seu risco está justamente na empresa não te pagar. E aí a empresa pode emitir esses títulos que são debêntures incentivadas, que vão te garantir uma rentabilidade aí IPCA+, né? Então uma rentabilidade acima da inflação, com isenção de imposto de renda. Existem outros títulos de crédito privado também, mas apenas aqui esse fundo é apenas de debêntures incentivadas, então ele vai investir nesse tipo de título que tem isenção de imposto de renda. E aí, olha que legal, como esse fundo é especializado nesse tipo de título, o fundo também tem isenção de imposto de renda, bacana, né? Então o investidor desse fundo aí nos últimos 24 meses, nessa janela que a gente está analisando aqui, ele teve uma rentabilidade de 142% do CDI isento de imposto de renda, o que é ainda mais legal. E aí eu vou até ensinar uma coisinha aqui, olha que interessante. Todos os fundos aqui têm imposto de renda, então quando você olha a rentabilidade deles, exceto um, então quando você olha a rentabilidade deles, você tem que levar isso em consideração. Eu vou ter essa rentabilidade bruta, porém quando eu resgatar eu tenho que pagar a alíquota de imposto de renda, pode ser 20%, 17,5%, 15%, enfim, depende do prazo de investimento. Mas este fundo especificamente não tem o imposto de renda. Então quando você olha 142% do CDI, é isso mesmo. Essa é a rentabilidade, não vai ter nada a mais a ser descontado ali. Então como que você compara diferentes produtos que têm diferentes alíquotas de imposto de renda, né? Ou pode ter até isenção de imposto de renda? Existe uma maneira de se fazer essa comparação que eu vou mostrar mais pra frente. E outra dica muito legal que eu queria aproveitar esse vídeo para passar para vocês é sobre taxa de administração. Lembrem-se uma coisa, quando você olhar o material publicitário do fundo, ou quando você analisa o Verus, a maioria desses sites de comparação de fundos, você já vai ver a rentabilidade do fundo líquida da taxa de administração, tá? Então, para fins de rentabilidade aqui, especificamente, histórica, não interessa qual que é a taxa de administração desses fundos aqui. Por mais que algum fundo aqui seja abusiva a taxa, né, seja 5% de taxa de administração, que para qualquer um desses aqui é uma coisa absurda. Não importa, essa rentabilidade que você enxerga, ela já é isenta dessa taxa de administração, então já está ali. O imposto de renda não, o imposto de renda nunca vai ser considerado aqui, exceto, é claro, no fundo que é isento, porque não há o que ser considerado mesmo, tá? Mas lembre-se disso, a taxa de administração do fundo já está refletida na rentabilidade dele. Isso não significa que você deve desconsiderar a taxa de administração, porque, de fato, uma taxa de administração muito alta, para o fundo entregar aquela rentabilidade que seja boa, ele tem que correr talvez mais risco para que você, investidor, coloque aquele dinheiro no bolso. Mas o que se fala muito aí no mercado de escolher fundo de acordo com a taxa de administração não faz o menor sentido. Se o fundo rende mais e te cobra um pouquinho a mais de taxa de administração, geralmente fundos que têm uma complexidade maior da gestão, como multimercado macro, como fundos de ações, etc., eles vão cobrar uma taxa de administração maior do que um fundo referenciado DI, que é muito simples, é um fundo de renda fixa, que vai tentar render próximo do CDI, né, 100% do CDI, etc. E isso é natural, porque dá mais trabalho mesmo, tem uma análise muito mais complexa ali por trás, etc. Agora, o fundo já rende muito mais, né, no caso, ou muito menos, mas o ponto é que você não pode simplesmente analisar taxa de administração para decidir onde você vai investir o seu dinheiro. Isso é uma análise completamente errada. É a mesma coisa que falar, olha, o CEO da multinacional, o CEO da Vale ganha mais do que o estagiário da Vale. Poxa, não tem como fazer essa comparação, né? O gasto da Vale com o CEO é maior do que o gasto com o estagiário. É óbvio que é um nível de responsabilidade muito maior, é um nível de experiência, de entrega, de resultados também muito maior. Então tem que se analisar a taxa de administração adequada para o tipo de fundo, para a estratégia e etc. Tá?
Bom, então voltando aqui para o XP Debêntures Incentivadas, é um fundo que, apesar de ser classificado como multimercado, e todos desse tipo são, né, todos os fundos de debêntures incentivadas, eles têm essa classificação multimercado, mas eles investem neste título de renda fixa chamada debênture incentivada. E você pode perceber que nem toda renda fixa é tão segura quanto muitas vezes a gente tem ideia, né? É um fundo que tem uma volatilidade até maior do que o fundo multimercado ali do Kinea. Bom, por último, por fim, aqui o Sparta Top Crédito Privado, é um fundo de investimento em renda fixa também, mas esse com uma volatilidade muito menor, tá? Rendendo 113% do CDI nessa janela aqui que a gente está analisando. Muitas pessoas podem pensar assim, poxa, mas não é possível, a carteira do Alan estava indo tão bem, né? Ele estava escolhendo fundos que rendiam tanto. O primeiro ali, 373% do CDI, 336% do CDI. O Kinea, 138%, o XP Debêntures Incentivadas, 142% do CDI. Por que ele vai escolher um fundo de 113% do CDI quando o CDI já estava muito baixo, né? Já ali no início de abril de 2019 já estava tão baixo, assim, com perspectiva de queda e tudo mais. Bom, outro ensinamento muito legal para gestão de investimentos, para escolha de fundos de investimento e todos os ativos, inclusive, que você vai considerar para a sua carteira. Não faz o menor sentido analisar apenas o retorno do ativo, apenas o retorno do fundo. Você tem que sempre analisar risco e retorno juntos, ok? Não faz muito sentido você comparar o Sparta Top Crédito Privado, um fundo de renda fixa, com um fundo de ações. Eles têm propostas diferentes, eles cumprem funções diferentes na carteira de investimentos. É aquele negócio que eu falo do time de futebol. Você não reclama que o goleiro não está fazendo gol e não reclama que o atacante não pegou um pênalti. São funções diferentes. Você não fala que o goleiro é pior que o atacante porque, enfim, não são comparáveis, né? É isso. Sabe? Então, são produtos que podem estar em carteiras conservadoras e agressivas, tanto os fundos de ações quanto os fundos de renda fixa, em proporções diferentes, é claro, e eles vão cumprir funções diferentes naquela carteira de investimentos, ok? Então, o Sparta Top, como o próprio nome diz, é um fundo de renda fixa, crédito privado. Isso significa que, assim como o debêntures incentivados, ele vai atuar nesse mercado de crédito privado que não se resume a debêntures. Tem CRIs, tem CRAs, letras financeiras de bancos e uma série de títulos aí de crédito privado. Então é um fundo muito pulverizado, ele tem uma alocação média muito pequena em cada título, ou seja, ele pega aquele patrimônio do título e espalha em várias empresas, é claro, depois de fazer toda uma análise de crédito, né, escolher os títulos que ele vai colocar na carteira, que ele não vai, etc. Mas é um fundo, então, de renda fixa para longo prazo, que busca render ali a 110% do CDI mesmo. Essa é a proposta deles, ok? Então ele não vai competir nunca, de jeito nenhum, com o fundo de ações. Então essa é a carteira de fundos do Alan. Vamos para a carteira B, carteira da Bia. Vamos lá, assim como a do Alan, 2 fundos de ações, aí os dois fundos do mesmo banco, muito provavelmente o banco dela, e aí o primeiro um fundo de ações normal, long only, e o segundo também um fundo de ações long only, mas com esse termo ali, dividendos. Isso significa que é um fundo que se propõe a investir em empresas que têm histórico de bons pagadores de dividendos. Isso significa que essas empresas não tendem a crescer tanto muitas vezes. Por quê? Porque se você tem um mercado muito próspero pela frente, você acredita que o mercado vai crescer, que você vai ganhar market share, vai ganhar mais clientes e tudo mais, você muito provavelmente vai pegar boa parte do seu lucro e vai reinvestir. Para quê? Para crescer e para ter mais lucro lá na frente, seguir crescendo, etc. Então, quais empresas são típicas pagadoras de dividendos? São as empresas que fornecem, por exemplo, as distribuidoras de energia, as empresas do setor de saneamento, né, de telefonia, enfim, geração de energia também muitas vezes. Por quê? Porque quando você chega numa cidade grande como São Paulo, né, as empresas que prestam esse tipo de serviço em grandes regiões metropolitanas, muitas vezes o mercado já está fechado, né, não vai ter muitas novas casas, a população não está crescendo tanto assim, então não tem muito investimento para crescimento a ser feito. É claro que toda a rede de distribuição de energia, de coleta de esgoto, de água, etc.,
etc. Tudo isso demanda um certo investimento, investimentos até altos, mas é basicamente uma empresa que consegue oferir uma receita mais ou menos constante, é menos sensível a crises, concorda? Por mais que você esteja aí na pandemia, no coronavírus, etc., você está em casa consumindo energia e tudo mais. É claro que nesse cenário atual, até energia caiu muito, né? Porque indústrias e comércio muito fechado e etc. Mas são empresas que tipicamente têm menos oscilação na bolsa, justamente por causa dessa previsibilidade maior de fluxo de caixa, né, de receitas, e que conseguem pagar bons dividendos. Então é um fundo que tende a não crescer tanto, fundos assim, né, que especializam nesse tipo de ação, eles tendem a não crescer tanto em momentos otimistas, em momentos de crescimento da economia, né, porque muitas vezes essas empresas crescem menos do que as empresas de ponta que estão ganhando mercado, que o mercado está crescendo, etc., mas também tendem a cair menos, tendem a ser fundos de ações menos voláteis. Esse é o fundo Itaú Assi Dividendos. Não conheço bem a gestora Itaú, então não vou analisar aqui qualidade, etc., mas lembra, para esse exemplo aqui a gente vai chamar de fundo melhor apenas os que renderam mais nos últimos 24 meses. Né, eles vão ser considerados fundos melhores, né? E não significa que os outros fundos são ruins, apenas estão chamando um de melhores, outros de piores, né? O fundo multimercado que a Bia escolheu é o Adam Macro Advisory, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado. Então é um fundo multimercado macro mesmo, de um gestor que também tem muita experiência no mercado, gosto muito dele, que é o Márcio Apa, um gestor que também atuou numa grande, foi o principal gestor de uma outra grande asset de uma instituição financeira importante do mercado nacional e internacional, inclusive. Então o Márcio Apa é um profissional muito experiente, a equipe também é muito comprada com a asset, é um profissional que conta com a confiança de muitos investidores e é multimercado macro mesmo, então ele vai ter até operações aqui, câmbio Brasil, né, dólar versus real tradicional, ele pode atuar ou não em bolsa, mas ele opera muito lá fora, ele opera S&P, ele faz operações entre moedas de países estrangeiros, ou seja, aquele exemplo que eu falei, né, não tem real no meio, pode ser dólar versus moeda mexicana, pode ser coroa norueguesa versus franco suíço, euro versus dólar, enfim, ele pode fazer apostas desse tipo e é um gestor bem completo. Enfim, mas é um fundo multimercado bem legal, mas não estava com uma rentabilidade muito legal nesta janela, né? Mas como a Bia já acompanha aqui o canal QI do Dinheiro, já me viu falar do Márcio Apel antes, ela falou, não vou confiar nesse gestor aí, vamos ver o que dá. Mas é um fundo que nessa janela aí não estava muito bem, rendendo apenas 72% do CDI. E por fim, o Azequest Debêntures Incentivadas. Esse, muito provavelmente, é o único fundo, quando a gente compara a carteira da Bia com a carteira do Alan, se não me engano, esse é o único fundo que estava nessa janela rendendo mais. Mas vocês vão ver mais para frente por que eu escolhi esse fundo aqui para compor a carteira da Bia e passar o ponto daquela questão da importância do planejamento financeiro num cenário de crise, né, e como que ele é mais importante do que simplesmente escolher sair comprando um monte de bons produtos por aí. Então o Azequest Debêntures Incentivadas, assim como o XP Debêntures Incentivadas, só investe neste tipo de ativo e também tem a isenção do imposto de renda, né, assim como o XP Debêntures Incentivadas. Então essa carteira de fundos da Bia, na verdade tem um fundo a mais que eu não vou mostrar aqui por motivos didáticos apenas, mas vamos dar uma olhada então na carteira global dos dois. Tá? Um olhar superficial sobre as carteiras A e B, comparando aqui a janela, olhando para trás. Lembra? Isso aqui é muito legal do Verdes, eu consigo voltar no dia 30 de março de 2019 e ver o que Bia e Alan viam naquela época para escolher os seus investimentos. Né? Então, quando Bia e Alan, naquela data, né, 30 de março de 2019, pesquisaram a rentabilidade dos últimos 24 meses, foram esses gráficos que eles viram. Isso é muito legal. Bom, então, Alan,
Então aí os fundos de investimento que a gente já falou, ele escolheu também um título de renda fixa de longo prazo, que é um CDB emitido por um banco pequeno, que pagava 120% do CDI com vencimento para 4 anos e sem liquidez. Isso significa que ele não poderia resgatar esse recurso a qualquer momento. Por isso mesmo, e por ser um banco menor, um banco que não tem uma nota de crédito, não é tão seguro quanto os grandes bancos nacionais, ele consegue essa rentabilidade aí de 120% do CDI. E ele também investiu numa debênture incentivada, não num fundo de debênture incentivada, mas ele foi lá na corretora dele e adquiriu um título de debênture incentivada. Ele comprou o título em si, né, pagando IPCA mais 4,8% ao ano, isento de imposto de renda, uma nota de crédito, um rating que a gente fala, né? Esse é aquele rating que o Brasil vai ser rebaixado, a nota de crédito do Brasil vai cair, vai subir, grau de investimento, é isso, tá? Essa que é a nota de crédito, ou rating. Então IPCA mais 4,8, rating de AA-, que é uma nota de crédito ok, tá? Não é a melhor, mas está entre as melhores notas de crédito do Brasil, sem dúvida nenhuma, tá? A maior nota de crédito é AAA. Então tem o AA+, e aí já entra o AAA. E aí eu fiz a conta, tá? Quanto que dá IPCA mais os 4,8 também nos últimos 24 meses, e fiz o que a gente chama de gross-up, que é esse umzinho, essa observação que está ali embaixo, o gross-up do imposto de renda. Bom, o que significa isso? Essa é aquela dica que eu falei que eu ia dar para vocês de como comparar produtos que têm tratamentos tributários diferentes. Um paga imposto de renda, o outro não paga. E aí um vai render 100% do CDI, mas paga imposto de renda. E o outro rende 85% do CDI, mas é isento de imposto de renda. E aí? Qual que é melhor? Então, como que resolve isso? Como que você consegue comparar a rentabilidade de dois produtos, sendo que um vai incidir em imposto de renda e o outro não? Vamos imaginar aqui um CDB e uma LCI do mesmo banco. Então, sobre a rentabilidade do CDB vai incidir uma alíquota de imposto de renda, digamos, de 15%, que é aquela alíquota que de fato vai incidir sobre renda fixa e produtos de renda fixa após 2 anos de aplicação. E a LCI ela vai ser isenta de imposto de renda. As duas são do mesmo banco, né, e a rentabilidade do CDB vai ser de 10%. A da LCI vai ser de 8,5%, isento de imposto de renda. Você tem duas opções, 2 caminhos, basicamente. Ou você pega a rentabilidade do CDB, que é bruta, tira o imposto de renda e já vai encontrar a rentabilidade líquida, e aí você compara o líquido do CDB versus o líquido da LCI, ou você faz o que se chama no mercado de gross-up, que é o que eu fiz aqui, que é transforma a rentabilidade líquida da LCI em uma rentabilidade bruta, ou seja, qual seria a rentabilidade bruta de uma LCI que vai te render 8,5% ao ano líquido. Quanto que ela deveria te render bruta? Isso aqui é o gross-up. E faz muito mais sentido você fazer o gross-up nesse cenário, porque quase todos os produtos aqui têm imposto de renda, vai incidir imposto de renda. Então você vai pegar o único que não incide e vai comparar com os demais, né? Senão você teria que ficar calculando a alíquota de imposto de renda, ou tirando o imposto de renda de todas as outras rentabilidades, né? Então faz mais sentido fazer o gross-up, ou seja, comparar bruto com bruto. Aquilo que é rentabilidade líquida, você soma uma rentabilidadezinha que seria equivalente ao que você pagaria de imposto de renda se aquele produto tivesse a incidência do IR. Ficou claro? Bom, então foi isso que a gente fez aqui. E como que essa conta funciona? Eu acho mais fácil explicar do ponto de vista de trazer para o líquido. Bom, se a gente parte do princípio que a alíquota de imposto de renda é 15%, que foi a considerada nestes cálculos aqui, 15% da rentabilidade, lembrando, como que você faz isso? Você vai pegar a rentabilidade bruta, eu estou usando aqui o exemplo de uma rentabilidade pré-fixada, né, de um título pré-fixado, só para simplificar, mas a conta é a mesma se você utilizar aquela rentabilidade relativa ao CDI. Ou seja, um vai pagar 100% do CDI, o outro 85% do CDI. Dá para fazer a mesma conta, tá? A conta é a mesma.
Então, voltando aqui para o nosso exemplo, o CDB vai te dar uma rentabilidade de 10% neste período, de, vamos supor, 2 anos. E lá no final você vai pagar 15% desta rentabilidade em imposto de renda. Então a conta é muito simples, você vai fazer 10% vezes 15%, qualquer calculadora faz isso. Você vai descobrir que o que você vai pagar é 1,5% de rentabilidade, né? Então 15% de 10% é 1,5%, e aí você vai tirar esse 1,5% dos 10% bruto, e aí você vai chegar em 8,5% já depois de pagar a alíquota de imposto de renda. Uma maneira mais fácil de fazer isso, na minha visão, é você pegar a rentabilidade bruta, ou seja, os 10%, e simplesmente multiplicar isso por 1, aí abre parênteses, 1 menos a alíquota de imposto de renda. Então 1 menos 15%. Então você já vai achar a rentabilidade líquida direto, não vai ter que depois subtrair, né? Você não encontra o imposto de renda e depois subtrai da bruta. Então se você faz 10% vezes 1 menos 15%, que é igual a 85%, você já acha 8,5%. Então a rentabilidade líquida do CDB, que vai te render 10% no período, vai ser de 8,5% já depois de pagar o imposto. E aí você pode comparar isso com os 8,5% da LCI, você vai ver que é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Ah, mas a LCI é isenta, mas não importa, né? No final das contas você vai ficar com o mesmo dinheiro no bolso, né? Então os dois títulos aí não fazem a menor diferença, nem em termos de risco, nesse exemplo que eu falei aqui, porque os dois são o mesmo risco, a mesma instituição financeira, nem em termos de rentabilidade. Então, tanto faz como tanto fez. E o gross up? Então, se eu tenho a rentabilidade bruta e quero chegar na líquida, para uma alíquota de 15%, você multiplica por 0,85, né? Então 10% vezes 0,85 vai dar 8,5. Se você tem a líquida e quer chegar na rentabilidade bruta, como se houvesse, né, um imposto de renda para aquele produto, você vai dividir a rentabilidade líquida, no caso da LCI desse exemplo, 8,5 por 0,85, ou 1 menos a alíquota de imposto de renda. E você vai ver que 8,5% dividido por 0,85 é os 10% bruto. Então, 10% bruto e 8,5% líquido, considerando uma alíquota de 15%, é a mesma coisa. Ok? Então é isso que a gente fez aqui. Então vocês vão ver que nos casos aqui dos fundos de debêntures incentivadas, a rentabilidade aqui apresentada vai ser um pouco superior à rentabilidade do gráfico comparativo do Veles, porque o gráfico não leva em consideração o imposto de renda e aqui eu levei. Mas era só, aqui não vai fazer a menor diferença, tá? Para o ponto que eu queria passar para vocês, da importância do planejamento financeiro, mas eu achei legal aproveitar essa oportunidade aqui para explicar isso para vocês também, que é uma dúvida muito, muito comum. E é muito simples, como vocês puderam ver. Então, o Alan, olhando aqui a carteira do Alan, ele, além do Sparta-Top, tem o CDB e uma debênture incentivada ali. A Bia, ela tem lá a carteira de fundos, e aí, ao invés de ir para um Sparta-Top, ela fez um CDB sem liquidez, de 107% do CDI, de um banco um pouco maior, um banco médio, e aí para 2 anos também um prazo menor, mais reduzido, o que tende também a ter uma rentabilidade menor. Então, CDB por CDB ali, a Bia escolheu um produto que rende menos. Inclusive, comparando o CDB da Bia com a Sparta, com o fundo da Sparta, também rende menos. E por que a Bia escolheu isso? Tem algum fundamento disso? A gente pode encontrar alguma explicação que faça sentido dentro dos princípios de planejamento financeiro? Sim. Quando a gente fala em diversificação de carteira, o que é importante que você tenha em mente é aquele risco fundamental. Qual que é o risco fundamental deste ativo? Tá? Risco mesmo, não a medida estatística de volatilidade, mas a que está atrelado este título. Vamos dar uma olhada rapidinho só para que você entenda o que eu quero dizer com isso. Bom, Constellation, Safari, Itaúassi, dividendos, e o outro fundo de ações da Bia. São fundos de ações. Qual que é o risco fundamental de fundos de ações brasileiras? As empresas irem bem, né? As empresas ao melhorarem seu fluxo de caixa, seus resultados, o lucro líquido, EBITDA, coisas do tipo, e isso também depende diretamente da
da economia brasileira. Então, se a economia brasileira está indo bem, as empresas brasileiras têm pelo menos melhores condições de performar bem, de aumentar suas receitas, seus lucros e assim por diante, o que tende a resultar numa valorização das ações dessas empresas e da distribuição de dividendos também. Então, o risco fundamental de fundos de ações são as empresas brasileiras, né? E de forma indireta, assim como diretamente depende da economia brasileira, de forma às vezes indireta, às vezes até mais direta, da economia global também. Então, existem ações no Brasil, empresas no Brasil que vendem muito mais para fora do país do que para dentro. Então, também vão depender diretamente do crescimento da renda de outros países, né, dos países para os quais essa empresa exporta, ou de outros setores, né, das economias mundo afora, né, o caso da Vale, por exemplo, não vende para consumidor final, né? Ninguém compra minério, nenhuma pessoa compra minério, mas o minério é fundamental para a infraestrutura, para a construção de máquinas e equipamentos, enfim, para tudo praticamente que a gente tem aqui, o minério é fundamental. Então, a atividade, o setor de construção da China, de infraestrutura da China, da Europa, dos Estados Unidos, tudo isso vai impactar diretamente o preço do minério, a demanda por minério, né, bem como outros fatores aí. Então, mas de forma mais simplificada, os fundos de ações dependem da saúde e da prosperidade das empresas brasileiras. Fundos multimercado. Os multimercado aí não tem jeito, o multimercado macro mesmo, né, o Kinea e o Adam. São fundos que podem, inclusive, ganhar muito dinheiro com a derrocata do Brasil, né, ou da economia brasileira. Eles não estão atrelados, eu estou falando assim, podem, tá? Não é a tendência, mas são fundos que poderiam muito bem ficar comprados em dólar versus real aqui e ter ganhado muito dinheiro, ou seja, ele pode apostar mesmo na queda num cenário bem adverso para a economia global e nacional. Então, não tem como a gente falar o risco fundamental. Aí está mais na qualidade do gestor mesmo, né? Debêntures, e aí no caso do Alan, ele tem tanto fundo de debêntures incentivadas quanto a própria debênture, né? O próprio título. E a Bia tem só o Azequest, lá o fundo de debêntures incentivadas dela até então. Então, a debênture, a gente precisa lembrar o que significa um título de debênture. Não é um título de renda fixa para empresas brasileiras, né, para empresas que constroem ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e por aí vai. Não é assim que funciona? Então também depende da saúde, da prosperidade financeira das empresas brasileiras. Então o risco desse tipo de ativo também está nisso, né, o risco fundamental. Na saúde da economia brasileira, também de maneira mais ou menos direta da economia internacional. Então, debêntures incentivadas também está muito atrelado a empresas, à saúde das empresas. Então, a Bia falou assim, e é muito sensível a isso, ou seja, quando tem uma piora do cenário, esses fundos caem muito, como vocês vão poder perceber. E quem investia também nesses fundos percebe, pôde perceber aí com a pandemia. Então, a Bia optou por, ao invés de ir para o Sparta Top, que também é um fundo de crédito privado, né, ou seja, também é um fundo que vai investir muito em títulos de empresas, né, de renda fixa de empresas, também sensível a esse cenário, ela falou, olha, eu vou investir num CDB. É claro que a saúde e a liquidez dos bancos, sempre em última instância, vai depender também da saúde financeira das empresas, né? Se todas as empresas quebrarem, o banco vai quebrar também, né? É natural a gente pensar nisso, mas o título em si não é tão sensível a isso, né? Ele não vai cair, não vai despencar, enfim, e o banco também não vai ser tão dependente, não vai ter uma relação tão direta, né? Uma ou outra empresa pode quebrar e afetar de maneira mais permanente, quebrar ou ir para recuperação judicial ou algo assim, e afetar de maneira mais permanente a rentabilidade dos fundos de debêntures incentivadas e de um fundo de renda fixa crédito privado, mas o banco em si, às vezes, ele consegue suportar essa perda, né? Basta lembrar que para o banco, calotes é algo cotidiano, tá? Os bancos tomam calotes
em suas dívidas, assim, todo dia, todo mês. Se você analisa o balanço de uma instituição financeira, os balanços trimestrais, todo trimestre vai ter lá as perdas, as provisões para devedores duvidosos e tudo mais. Então, para um banco isso é uma coisa cotidiana. É possível que ele suporte isso e não venha à falência. E se vier, no caso da BIA, ainda contaria com o fundo garantidor de crédito, né, que vai inclusive garantir os depósitos da BIA neste banco até o limite de R$250 mil, inclusive contando com a rentabilidade, tá? Não só os 15 mil que a BIA aportou, mas tudo que rendeu até os 250 mil, o FGC garantiria. Então, a gente consegue encontrar algum respaldo ali na opção pelo CDB versus um fundo de renda fixa, crédito privado, que rende até mais, com base nisso, na diversificação de risco. Eu quero fugir um pouquinho desse risco, dessa sensibilidade ao cenário adverso de economia brasileira. Fala pessoal, conforme combinado, então a gente fica por aqui nesse vídeo 1. Na semana que vem eu subo com o segundo vídeo, a segunda parte desse vídeo, onde você vai descobrir os outros 2 ativos que a BIA colocou na carteira, que são ativos bem legais, que tem a ver com uma estratégia de investimentos mais de longo prazo, de hedge, que são muito interessantes. Você vai também descobrir qual foi o resultado final das 2 carteiras, a carteira do Alan, que escolheu excelentes produtos sem dúvida nenhuma, e a carteira da BIA, que apesar de não ter acesso aos melhores produtos, talvez seguiu alguns princípios básicos de planejamento financeiro e investimentos. Combinado? Então deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha e a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço.